que eu tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem. Altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro. A calmaria, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é Rei. Sim, o dono desse mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem. Altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro. A calmaria, a calmaria. Glória a Deus, nós cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, uma satisfação ter você conosco em mais uma live, participando do culto online, culto em casa. Estamos muito felizes com a presença, com a participação, com o envolvimento de todos os irmãos, amigos e colegas que estão sintonizados para juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Deus tem uma palavra ao seu e aos nossos corações nessa noite, e Ele já vai estar falando com você através de todos os louvores, de tudo que está sendo feito aqui. Vamos fazer uma oração, e nessa ocasião nós vamos orar por todos os irmãos que encontram-se enfermos. Temos alguns irmãos que rogam ao Senhor por vossas orações, e vamos também incluir a todos os irmãos da nossa igreja. Então, feche seus olhos
e vamos orar neste momento. Altíssimo Deus, Pai de infinita bondade, de eterna misericórdia, Senhor, neste momento, Pai, nós nos reunimos na Tua casa, Senhor. Deus, eu não sei, Pai, como está a situação de muitos lares, mas, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. A Tua palavra diz que Tu sondas os nossos corações. Tu conheces, Senhor, o nosso deitar e o nosso levantar. Deus, já são mais de 100 dias, Pai, sem cultos presenciais. Mas nós Te louvamos, Senhor, pelo recurso da tecnologia, que nos possibilita, Senhor, realizarmos o culto online. Deus, o Senhor tem falado aos corações de muitos, Senhor, através dessas transmissões, que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, cada culto que está sendo realizado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada pastor, cada dirigente de congregação. Ó Deus querido, abençoa a direção da nossa igreja, na pessoa do pastor Antônio José e todos os demais membros da diretoria da Tua igreja. Deus amado e justo, nós Te pedimos, Pai, por aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa enviar cura, que o Senhor possa enviar saúde, ó Deus querido, e qualquer tipo de enfermidade, Pai, seja nos ossos, seja nos nervos, seja na pele, seja na alma. Deus, Tu tem poder, Senhor, para curar, Tu tem poder, Senhor, para repreender todo o mal, em nome de Jesus. Pai amado, nós oramos, Senhor, pelas famílias enlutadas, envia o consolo, envia o conforto. Oh Deus amado, não é fácil, Senhor, tudo aquilo que estamos passando, Pai, mas a Tua palavra diz que Tu estás conosco, Senhor, até a consumação dos séculos. Pai bendito, fica conosco, nos dá, Pai, um culto abençoado, Pai, pois assim nós Te oramos e já Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos continuar louvando a Deus. Não perca nenhuma oportunidade de adorar a Deus por todos os seus feitos, por tudo que Ele tem feito por nós, pela morte na cruz. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és início, meio e fim, bem mais que os mares,
sol e as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas e tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Quando Jesus estendeu a sua mão, nós éramos pobres, desprezíveis, pecadores, mas Jesus nos transformou, tornou trevas em luz, quando Ele estendeu a mão dele para nós. Nós cremos nisso com toda a força da nossa alma. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era pobre,
Glória a Deus, louvado seja o nome desse Deus tão poderoso. João, inclusive, ele não consegue mensurar o tamanho do amor desse Deus. João 3,16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o amor de Deus é imensurável, não tem como medir, não há escala de tamanho para medirmos o tamanho do amor de Deus. E eu quero te dizer para você nessa noite, que Deus te ama, e Ele quer que você se aproxime dEle. Ele quer que você dê apenas o primeiro passo, e Ele está sempre disposto, de braços abertos para te receber. Louvado seja Deus. Temos uma pequena reflexão para compartilharmos com os irmãos dessa noite. Antes de mais nada, queremos agradecer o convite, nosso pastor Danilson Castro. É uma honra, uma satisfação estarmos cooperando com esse projeto maravilhoso, o culto online. E a reflexão que queremos compartilhar vai tratar sobre o comprometimento de Pedro. O comprometimento de Pedro. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Assim diz o texto: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse aos olhos dele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito antes: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Glória a Deus. O comprometimento de Pedro. Meus amados irmãos, quando olhamos para essa passagem muito conhecida das Sagradas Escrituras, logo de cara nós vamos nos deparar com um grande contraste. Você vai perceber que existe ali a causa de Cristo. Jesus estava já prestes a entregar o seu corpo para ser crucificado no madeiro. Jesus estava ali prestes a expressar o maior amor para com toda a humanidade. Jesus estava prestes a morrer por mim e por você. E logo de cara, ele se depara com o comprometimento de Pedro. Pedro havia dito que não negaria, e ainda afirmou a declaração do Pai: Senhor, eu vou estar contigo até a morte. Lucas 22, 33 e 34 vai dizer isso. Mas Pedro negou o mestre enfaticamente. Ele já estava expressando o seu nível de seu comprometimento com atitudes que indica que ele já estava se esvaziando. Meus amados irmãos,
Não pense que uma pessoa, quando se afasta dos caminhos do Senhor Jesus, é da noite para o dia. Eu penso que não. Eu penso que é como se fosse um efeito dominó. É como se fosse uma bola de neve. A pessoa para olhar para os prazeres do mundo, para olhar para coisas que atraem aos olhos, que atraem a concupiscência, os desejos da carne, e vai se afastando aos poucos, e aí, quando vai ver, já está bem distante dos braços do Pai. Talvez você esteja nessa situação, talvez você esteja distante, mas Deus está te chamando para que você volte o mais rápido possível para a presença dEle. Então, quais seriam essas atitudes de Pedro que revela que esse comprometimento estava já se esvaziando? Ora, Jesus, quando ele vai para o Getsêmani, quando ele vai orar no Monte da Caveira, ele chama alguns dos seus discípulos, entre eles Pedro. Chama Pedro, chama Tiago e chama também João. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele não vigiou na oração. A Bíblia vai dizer que Jesus chora, e chora gotas de sangue, porque ele já estava prestes a entregar o seu corpo para ser crucificado. E quando Jesus se depara, quando ele se aproxima dos discípulos, ele percebe Pedro, juntamente com Tiago e João, dormindo. O comprometimento de Pedro já estava se esvaziando, já estava já diminuindo. Ainda tem mais. Quando Pedro percebe que os homens prendem Jesus, Pedro tira a espada da bainha e fere a orelha de Malco, agindo de forma compulsiva, de forma desenfreada, uma afobação muito grande. E não é dessa forma que devemos agir. Pedro estava querendo impedir que Jesus fosse entregue. Meus irmãos, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que Jesus padecesse tudo aquilo para que tivéssemos vida e vida em abundância. Louvado seja Deus. O comprometimento esvaziado, ele gera falta de interesse, ele gera imaturidade, ele gera preguiça. Irmãos, e como é que a gente consegue perceber isso? É marcado um culto, uma atividade, e aí o irmão fala, não vou não, tenho outro compromisso, eu vou para realizar o plano A, tenho o plano B, coloca 1000 motivos na frente, e aí não realiza a obra. A obra do Senhor, ela não é feita por completo, porque falta ceifeiros para a sua seara. O próprio Senhor Jesus, ele diagnosticou isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35, ele diz, olha, a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor que mande ceifeiros para a sua seara. Então, tudo isso acontece quando o comprometimento ele diminui. Vamos conhecer os estágios de comprometimento de Pedro. Podemos destacar pelo menos 4. O primeiro, Pedro, ele passou a seguir de longe. Ele passou a seguir Jesus de longe. Versículo 54 vai nos dizer isso. Foi o primeiro que nós lemos. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro, que sempre estava perto de Jesus, sempre estava próximo de Jesus, na hora mais difícil de Jesus, ele começou a se afastar, começou a seguir Jesus de longe. Glória a Deus. Quando nós seguimos Jesus de longe, nós não temos base espiritual. É o que o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 7,
do versículo 24 ao 27. Quem ouve as minhas palavras e as praticam, eu vou comparar o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem os rios, vem a tempestade, vem a chuva, vem o vendaval, vem até o ciclone bomba, mas ela não vai cair por terra, porque ela está alicerçada na rocha, ela está firmada na palavra. Louvado seja Deus. Mas aquele que escuta as palavras do Senhor Jesus e não guarda e não pratica, ele é comparado ao homem insensato, onde a sua casa ela é construída na areia, em um solo arenoso. E aí vem, inclusive, interessante, irmãos, que vem o mesmo processo, vem os rios, vem a tempestade, vem o vendaval, vem a chuva, mas ela cai por terra porque ela não está firmada, ela não está alicerçada. Como é que está a sua base espiritual, meu irmão? Esse tempo de pandemia é um tempo também de grande reflexão. Literalmente, o mundo parou. E é tempo de repensarmos como está o nosso nível de comprometimento com a causa de Cristo. É tempo de pararmos para analisarmos, fazermos uma introspectiva, um autoexame, olhar para dentro de cada um de nós e verificarmos se estamos comprometidos com a causa de Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um autor que diz que uma das marcas de um discípulo é a morte de si mesmo. O próprio Senhor Jesus, ele fala, olha, me segue, mas para me seguir você tem que negar a si mesmo, você tem que renunciar, você tem que ir na contramão de seus prazeres, de seus próprios desejos, de suas próprias vontades. Por isso que para caminharmos até as mansões celestiais, é um caminho estreito, não é fácil, é espinhoso, mas louvado seja Deus, porque vale tudo a pena. Glória a Deus por isso. Então quem segue a Jesus de longe, o nível de comprometimento, ele está muito baixo. Ele está muito baixo. É aquele irmão que quando tem um estresse no trânsito, dá tchau com apenas um dedo da mão. É aquele irmão que olha para a esposa e já não valoriza a esposa como antes. É aquele irmão que só pensa no trabalho e deixa de lado coisas importantes na família. Nunca me esqueço de um slogan da escola dominical, que dizia assim, não mande o seu filho para a escola dominical. Até então, essa primeira frase gera um espanto, gera um impacto. Mas aí depois tem um complemento, venha com ele. Glória a Jesus. Pode ter certeza, meu irmão, que quando você está próximo do seu filho, ensinando as Sagradas Escrituras, compartilhando a palavra do Senhor, em meio a essa pandemia, você voltando, resgatando valores que estavam se perdendo, como os devocionais, como o culto com seus familiares. Pode ter certeza que isso vale muito a pena. Glória a Jesus. Que possamos refletir, irmãos, porque nós não podemos seguir Jesus de longe. E em segundo lugar, olhando para essa situação, para esse contexto dessa passagem, percebemos em um segundo lugar que o companheirismo de Pedro, estava dividido. Companheirismo de Pedro estava dividido. O versículo 55 nos diz isso. Havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. No momento mais difícil de Jesus, Pedro segue Jesus de longe, se afasta de Jesus e vai sentar no meio de pessoas que não tem nada a ver. Quando o nosso nível de comprometimento ele diminui, nós começamos a sentar com pessoas que não devem.
nós começamos a ficar próximo de pessoas que não vai nos edificar em nada, que não vai nos acrescentar em nada, que não vai nos ajudar a crescer em nada. É isso que acontece, é o que a Bíblia diz no Salmo 1, é a roda dos escarnecedores. Por que isso acontece? Porque o nosso nível de companheirismo, ele fica dividido. E a Bíblia vai dizer que nós não podemos cochear entre dois pensamentos. A Bíblia vai dizer que nós não podemos ficar em cima do muro. Pedro, ele estava dividido entre a apatia e o comprometimento, entre a convicção e a dúvida, entre a lealdade e a traição, entre a verdade e a mentira, entre o seu interesse comum e o seu próprio. Isso acontece quando o nosso nível de companheirismo passa a se dividir. Quando colocamos outras prioridades na frente de Jesus. E aí, em terceiro lugar, a fé de Pedro, ela tornou-se enganosa. Versículos 56 e 57. Uma certa criada observa Pedro ali sentado ao lado do fogo e começa a falar: olha, esse também andava com Jesus, certamente esse é um discípulo de Jesus. E aí Pedro demonstra um estado de fraqueza. Aquele homem tão corajoso, tão impetuoso, aquele pescador tão valente, certamente um dos discípulos que mais falou em todos os evangelhos. Você vai ver que é um dos discípulos que mais fala, sempre se apresenta, sempre está ali, em evidência. E aí demonstra um estado de fraqueza espiritual. A sua fé tornou-se enganosa. Meus irmãos, o nosso nível de comprometimento, ele é testado sob ameaças. Nosso nível de comprometimento, ele é testado debaixo de ameaças. É só olharmos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver José, que foi tão injustiçado, que foi tão humilhado, traído inclusive pelos seus próprios irmãos, vendido para os ismaelitas, trabalhando no Egito, em uma nação diferente da sua, e aí ele manteve-se fiel a Deus. Nós vamos ver Daniel na Babilônia, e Daniel diz, no capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel não se assentar com os manjares do rei. Isso é comprometimento. E o nosso comprometimento, ele é testado em momentos em que nós somos ameaçados. É o que aconteceu com a igreja primitiva. Debaixo de ferrenha perseguição, se espalhou para expandir a palavra do Senhor Jesus, para compartilhar o evangelho. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, também é um exemplo de comprometimento. E em quarto lugar, o seu fervor tornou-se em negação. O fervor de Pedro tornou-se em negação. Pedro negou qualquer ligação com Jesus. É só nós olharmos para o texto. Pedro nega uma, Pedro nega duas, Pedro chega a negar 3 vezes que conhecia Jesus. O discípulo negando que conviveu com o mestre por cerca de 3 anos e meio, que contemplou milagres, prodígios, maravilhas, sinais, negou. A empregada doméstica, ela não ia oferecer nenhum perigo para Pedro, e mesmo assim ele negou. Eu fico lembrando, irmãos, de muitos dos nossos missionários, que em situações difíceis, eles são fiéis e não negam a Jesus. É sob ameaça, é sob dura dificuldade, mas eles estão lá, perseverando, trabalhando para que a palavra do Senhor possa ser semeada nos corações. Seu fervor tornou-se
em negação. Meus irmãos, vamos conhecer nessa última etapa como desenvolver níveis de comprometimento. Ora, o nosso nível de comprometimento, ele começa a partir do nosso coração. Jeremias 32, 39. Atos capítulo 4, versículo 32. Tudo começa a partir do nosso coração. Vem de dentro para fora. Aquela sede, aquela vontade que você tem de estudar a palavra, de debruçar em bons livros. Que você possa, meu irmão, durante essa pandemia, ser despertado pelo Senhor para resgatar esses bons hábitos, esses bons valores, esses bons costumes. Isso vai gerar comprometimento. Se você fizer isso de forma genuína, isso vai gerar comprometimento. E o comprometimento, ele também é avaliado a partir das nossas ações. Atos 2, 42 a 47. A igreja primitiva tinha tudo em comum. Perseverava na comunhão, canonia, perseverava no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, ou seja, valorizava ali o ensino das Sagradas Escrituras, tinha ali o partir do pão, tudo havia em comum. É notório, você percebe quando um grupo tem comprometimento com a palavra do Senhor. E esse comprometimento, ele abre as portas para ser cumprida a grande missão da igreja, e de pregar o evangelho a toda criatura. Interessante, irmãos, que em nenhum momento existe um mandamento convocando os pecadores para a igreja. Não, isso não existe. O mandamento foi dado para a igreja. Louvado seja Deus. E esse comprometimento, ele vai florescer com a demonstração de responsabilidade. Este comprometimento, ele é regido com muita disciplina, com ordem, com organização. Neemias 4, versículo 6. E também Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. Você vai ver ali o grande comprometimento de Neemias em restaurar os muros. Glória a Jesus. E para concluir, irmãos, o comprometimento leva para além das emoções e da razão, e vai direto para o cumprimento da vontade de nosso Pai Celestial, que é boa, perfeita e agradável. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a nossa oração é para que cada um de nós possamos repensar acerca do nosso nível de comprometimento. A causa é nobre, a causa é maravilhosa, mas requer compromisso de todos nós. E eu louvo ao Senhor pela nossa igreja, que tenha assumido esse compromisso de compartilhar a palavra do Senhor através dos cultos online, das programações, por meio de aplicativos, as reuniões de IGV estão acontecendo, escola bíblica dominical, tudo isso é louvável, tudo isso é para a glória do Senhor. E eu acredito que isso revela também comprometimento. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe em um nome de Jesus. Amém. Que nós venhamos a refletir a respeito disso que foi pregado. Será que nós estamos servindo comprometidos realmente com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus nos proporciona? Ou é realmente por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, por tudo que Ele já tem feito? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi
a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que eu ver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que eu ver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei
Glória a Deus, aleluia. Que bênção, né, meus irmãos? Só nos resta caminharmos para o final de mais um culto. Queremos externar a nossa alegria pela presença de todos os músicos, todos os irmãos do grupo de louvor, os irmãos da mídia, sonoplastia, enfim, nós queremos agradecer a todos os irmãos e dizer que você pode, se é a primeira vez que você está assistindo essa live, você pode assistir outros cultos, outras mensagens, através do canal no YouTube ADTC Expedicionários, certo? E você pode também ficar por dentro da programação da nossa igreja, através do Instagram e do Facebook Família Expedicionários. Então você pode seguir, manda lá o seu convite, vai ser uma alegria compartilharmos juntos a palavra de Deus. Queremos frisar a respeito do projeto das cestas básicas. Continue também cooperando com esse projeto que tem abençoado centenas de famílias, todas as quintas-feiras, aqui na igreja, na Avenida dos Expedicionários, 4701, quinta-feira a partir das 19 horas até as 21 horas, tem sempre uma equipe para receber o seu donativo. E também nos domingos manhã, a partir das 9 horas até ao meio-dia. Então, que Deus possa continuar abençoando a cada um dos meus irmãos. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, que você possa continuar a ser movido pelo Espírito Santo para ajudar outras e abençoar outras vidas. Amém? Nós vamos orar, encerrando. Após essa oração, ainda tem mais um louvor. E nós queremos nessa oração incluir todos os irmãos aqui da nossa igreja. E nós queremos apresentar todos os profissionais de saúde. Glória a Jesus. Então, nós queremos fazer isso. E que você possa também orar neste momento. Querido Deus e eterno Pai, ó grandioso Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais um culto online. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dos músicos, pela equipe de mídia, ó Deus amado, que o Senhor tem nos dado aqui na congregação de expedicionários. Abençoa cada um dos meus irmãos, só o Senhor para recompensar com bênçãos dos céus, com bênçãos sem medida, a todos os teus filhos, Senhor, que têm se comprometido, Pai, com esta causa. Abençoa, continua abrindo portas, ó Deus querido, guerreando, Senhor, em favor dos meus irmãos. Ajuda, Pai, a cada um, unge as suas vozes, continua abençoando todos os teus filhos, Senhor, que louvam por intermédio dos instrumentos, ó Senhor, os teus servos que trabalham, Pai, nos bastidores, que o Senhor possa também ajudar, Senhor, com todas as bênçãos do alto. Pai querido, nós te rogamos, Senhor, pela vida do nosso pastor Danilson, abençoa ele, sua esposa, irmã Cíntia, a Milena, abençoa todos os obreiros da tua casa, todos os membros e congregados, as senhoras, ó Deus querido, os senhores, as crianças, jovens, adolescentes, ó Deus querido, os anciões. Pai amado, que o Senhor possa abençoar todos os teus servos, meu Deus. Ó Senhor amado, nós te rogamos, Pai, por aqueles profissionais da saúde, aqueles que trabalham na linha de frente, são tantos, meu Pai, que o Senhor possa visitá-los neste momento. Ó Deus querido, também não está sendo nada fácil, Senhor, para estes homens e mulheres, mas que o Senhor possa poupá-los, que o Senhor possa guardá-los. Ó Deus querido, usa o Senhor de misericórdia, meu Pai, intervém, Senhor, em favor dos meus irmãos. Querido Deus, abençoa a obra missionária, toma em tuas mãos a cada um dos teus filhos, Senhor, que estão fazendo a tua obra, seja aqui, ali e além fronteiras, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa guardar de todo o mal, em o nome de Jesus. Assim, meu Pai, nós te oramos e com fé te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Este lugar
reina.